Children, gather round. No retreat. No surrender. That is Spartan law. Você pode ser invencível se não se engajar nas lutas em que vencer não depende de você. Se soa tão fácil, por que é tão difícil? And by Spartan law, we will stand and fight and die. É que as pessoas insistem em serem juízes do destino, avaliadores da história. Querem discordar de como as coisas são, como se eles fossem deuses. Battle is over when I say it is over. Mas quem é você para ter sequer uma opinião a respeito? Por que se importar com algo que seu poder de influência é minúsculo, remoto, até nulo? É impressionante que tamanha insensatez seja tão popular. Para a maior parte de nós, querer mudar o destino das nações, o rumo do mundo, é tão insensato quanto querer mudar o destino das estrelas, a rota do sol. Nem o político do mais alto escalão é capaz de trazer as mudanças que a mais comum das pessoas hoje insiste em transformar em uma de suas principais preocupações na vida. O Jordan Peterson é famoso por ter dito: antes de querer mudar o mundo, arrume seu quarto. Mas o conselho estoico é o de que antes mesmo de arrumar o seu quarto, você deve aprender a não se preocupar com o quarto bagunçado, a menos que isso dependa exclusivamente de você. I'm warning the immortals will surround us. The heart gates will fall. A new age has begun. Por isso que há tanta ambiguidade com relação ao Leônidas ou os espartanos em geral serem estoicos. Esse modo de ser dos melhores guerreiros da antiguidade, ele está sempre atrelado aos excessos dos desejos daqueles que comandam os exércitos. No entanto, o bom soldado, esse sim pode ser associado ao estoicismo. Mesmo que seja o rei de Esparta, ele obedece à lei. Se eu ou você agirmos como Leônidas, nós não estaremos sendo estoicos. No entanto, o Leônidas, ao estar na posição que estava, tendo agido como ele agiu, aí sim, dá para dizer que foi estoico. O estoicismo como uma ferramenta da obediência espartana à lei. É inevitável que o estoicismo tenha esse caráter duplo, de servir não só para melhorar a sua vida, mas também de melhorar a vida dos governantes, quando o povo o obedece. Hell of a good start. Ou seja, tudo depende do contexto. É ser capaz de agir como você precisa agir, para encarar o que você precisa encarar, dadas as condições que lhe são dadas. A vida de cada um é diferente, o papel que cada um deve cumprir em sua vida também é diferente. O que é ser estoico é cumprir aquele papel eficientemente, sem lamentos, sem temores, sem sofrimento. E para ser um guerreiro da antiguidade, especialmente um espartano, é necessário muito dessa disciplina militar, que hoje é desnecessária para a maior parte dos homens, de forma que você dedicar tanto tempo a uma vida militar não é estoico, mas num mundo daqueles, o nível de dedicação mínima ao físico que era necessária é infinitamente maior. O Sêneca diz que você não deve dedicar tempo ou esforço demais ao corpo, porque isso vai tomar energia demais da sua mente. Mens sana corpore sano, mente sã, corpo são. Para o estoicismo, deve ser encarado de forma a colocar a mente por sobre o corpo. Sim, é importante que o corpo seja saudável, mas a mente deve ser o mais saudável possível, enquanto que o corpo deve ser tão saudável quanto necessário. E para o guerreiro, para o soldado espartano em especial, mas também para o guerreiro de hoje, esse mínimo necessário de disciplina, de espírito de guerra, é certamente superior. O estoicismo não está no que você faz, está em como você faz. Ou até mais precisamente em como você encara o que você faz, ou o que acontece à sua volta. Spartans! Prepare for glory! Glory? Have you gone mad? É que o nível de rigidez do seu estoicismo dependerá das suas condições, ou pelo menos os principais sinais externos dele. Você deve estar totalmente preparado para viver como um espartano. Mas você não precisa viver como um espartano. Não seria estoico viver como um espartano sem que as condições necessárias para que isso tivesse que ser feito se apresentassem. A aparente rigidez do estoico, na verdade, é uma extrema flexibilidade. Justamente aquela flexibilidade que te torna inquebrável. Mas por isso mesmo, até um soldado espartano
terá que trabalhar mais na mente do que no corpo. Não importa quanto peso você levante, quantos quilos você carregue, quantas milhas você corra. O medo, o temor do inimigo, seja antigamente ou seja hoje, o soldado precisa saber enfrentar coisas como essa. Coisas que não existe treinamento no mundo capaz de te dar. Você precisa conquistá-las você mesmo, no trabalho interior. O princípio continua sendo o de trabalhar o corpo na medida do necessário. Não além disso, mas nem menos do que isso. O Sêneca fala, inclusive, cita exercícios específicos, para que você possa poupar tempo e exercitar o necessário. A ideia é que você não fique exercitando cada músculo para atingir o percentual de gordura mínimo, para levantar o máximo no supino. O Sêneca diz: não importa quanto peso você carregue, você jamais vai carregar tanto peso quanto um boi. Spartans never retreat. Spartans never surrender. Mas a sua coragem, essa pode superar a de 1 milhão de bois. E ela não é adquirida pelo levantamento de peso, mas pela forma como você encara o mundo diariamente. É um olhar que te leva, dia após dia, a construir essa dureza necessária. O Epiteto escreve: que estejam diante dos teus olhos, a cada dia, a morte, o exílio e todas as coisas que se afiguram terríveis, sobretudo a morte. Assim jamais ponderarás coisas abjetas, nem aspirarás a coisa alguma excessivamente. A ideia de contemplar o pior parece para muitos justamente o contrário do que eles procuram. Eles querem viver tranquilamente. Como que contemplar o pior vai fazê-los ficar mais tranquilos? Eles tentam e isso só piora. O problema é que você desiste. O problema é que você não encara toda a fase de sofrimento extra que você vai ter nesse procedimento, para que você seja capaz depois de encarar tudo com mais tranquilidade. O processo não é fácil e o treino tem que ser diário. E você sempre tem que lidar com aquele outro problema de acabar caindo num pessimismo chorão, lamentador, derrotado e fraco, que pode ser até pior do que a do ingênuo otimista, que é em geral o que aquele que se tornou um grande pessimista derrotado teme. Ele busca não se tornar esse ingênuo feliz à toa, para que ele não acabe caindo na ruína por sua ingenuidade e otimismo. No entanto, o pessimismo e a falta de ingenuidade daquele que se deixa levar pelas próprias emoções e cai na depressão total é pior ainda do que isso. Você traz a si mesmo a derrota que você buscava evitar, que poderia eventualmente chegar pela ingenuidade que você evitou ter, mas nem era garantido que chegasse. A adversidade também tem sua inconstância, como diz o Sêneca. Mas é importante falar também sobre como encarar o sofrimento alheio. O Epiteto, no Manual do Epiteto, no ponto 16 ele diz: quando vires alguém aflito, chorando pela ausência do filho ou perda de todas as suas coisas, toma cuidado para que a representação de que ele esteja envolto em males externos não te arrebate. Mas tem prontamente à mão que não é o acontecimento que o oprime, pois este não oprime outro, mas sim a opinião dele. No entanto, não hesites em solidarizar-te com ele, com tuas palavras, e caso caiba, em lamentar-te junto, mas toma cuidado para também não gemeres por dentro. O que ele quer dizer é que você deve ser capaz de demonstrar a empatia necessária pelo sofrimento alheio. Isso é muito importante. Confortar os outros faz parte do que é necessário na vida social, frequentemente. Mas não vá além disso, somente o necessário, porque o sofrimento alheio também é muito capaz de nos contagiar, assim como o pânico e todas as outras emoções negativas. Em geral, é melhor se afastar dos alarmistas, dos derrotistas, dos sofredores, mas às vezes é preciso ajudá-los e confortá-los. Nesse caso, será necessário um pouco de empatia. There is no glory to be had now. Only retreat or surrender. E por último, eu deixo um tributo aqui, uma citação do Epiteto. Ele diz assim: jamais, a respeito de coisa alguma, digas, eu a perdi, mas sim, eu a restituí. O filho morreu, foi restituído. A mulher morreu, foi restituída. A propriedade me foi subtraída, então também foi restituída. Mas quem a subtraiu é mau. O que te importa, por meio de quem aquele que te dá a pede de volta? Na medida em que ele der, faz uso do mesmo modo de quem cuida das coisas de outrem, do mesmo modo dos que se instalam em uma hospedaria. É assim que você deve encarar tudo na sua vida.
Nada é seu. Sua família, seus amigos, sua vida, seu corpo. Tudo isso pode ser restituído de onde veio, ao nada. Nada do que você perde realmente foi tirado de você, porque não é seu, não te pertence, não deve ser encarado assim. Muito menos o destino das nações e o futuro das coisas. Obrigado por assistir até o fim e cheque as minhas playlists para conferir os outros vídeos de estoicismo, que constituem já uma grande série de vídeos e se completam. Também os convido a conhecerem meu Apoia-se e se tornarem doadores para conseguir o acesso a vídeos exclusivos. Até a próxima!